Entrevista Central. Hoje conosco o jornalista e escritor Lucas Figueiredo. Ele é autor do livro O Tiradentes, uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier. É autor de outros livros e detentor de diversos prêmios literários. Lucas, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. É um prazer, Jonatas. Como foi dar corpo ao Tiradentes, um personagem tão importante da história brasileira, em sua pesquisa? Como foi dar corpo a esse personagem? Olha, é um grande desafio, porque o Tiradentes ele é um grande mito, né? Ou muitos mitos, né? Cada um tem o seu Tiradentes, quase todos não chegam nem próximos ao que foi o personagem, ao Joaquim José real, né? Então a pesquisa em cima de fatos, documentos da época, documentos que estavam espalhados no Brasil e em vários países da Europa e dos Estados Unidos, uma pesquisa difícil porque você tem que deixar de lado todos os mitos e entrar no personagem real, que é sempre muito mais fascinante que os mitos, eu acho. E então, a partir dessa pesquisa, você poderia nos dizer qual o pensamento político de Tiradentes? O Tiradentes, ele é, como todos os outros conjurados ali, ele entra nesse movimento por questões pessoais, sobretudo financeiras, né? Era um grupo de pessoas, quase todos nascidos no Brasil, já na colônia, que não estavam satisfeitos com o tratamento que a coroa dava à colônia e, sobretudo, para quem era da elite ali, né? Eram os grandes fazendeiros, os grandes homens de negócios, os desembargadores, enfim. E o Tiradentes não era exatamente um homem da elite, um homem que se dedicava muito ao Estado português, cumpria as tarefas com muito afinco e não tinha nenhuma chance de crescer. Pra você ter uma ideia, ele passou quase 15 anos na cavalaria, nunca teve um aumento de soldo, apesar de ter tido várias missões importantes e perigosas. E com o tempo, esse descontentamento pessoal foi evoluindo para uma tomada de consciência da exploração que a colônia sofria em Portugal, Minas Gerais, sobretudo, e o Rio de Janeiro. E isso desenvolveu nele o contato com a leitura, né, o contato com livros de fora, o contato com a Revolução Americana mostrou para ele que tinha um sistema político que era diferente da monarquia, que era a república. Ele se apaixona pelo sistema republicano e ele passa a defender a implantação desse sistema republicano com a instituição de eleição para autoridades, enfim, um sistema muito diferente do que era na época com a monarquia. Lucas, a Conjuração Mineira tem uma importância política e histórica no Brasil, nos livros de história, para os estudantes. Eu lhe peço para você fazer uma comparação. Algumas outras revoltas brasileiras foram tão importantes quanto a Conjuração Mineira. Eu cito a Revolução de 1817 em Pernambuco, a Revolta dos Malês na Bahia, em todo o país. Mas por que a Conjuração Mineira é mais conhecida do que outras revoltas do povo brasileiro durante a história da colônia e do Império? A Conjuração Mineira ela tem uma particularidade porque ela foi o primeiro movimento em que se idealizou e tentou se colocar em prática um movimento de separação de uma parte da colônia, né? Não se tinha ainda uma ideia de Brasil nessa época, então era um movimento que chegava ali, abarcaria no máximo na cabeça de algumas pessoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, mas era um movimento que pretendia criar uma região autônoma, livre, uma nação, né, que não fosse mais subjugada a Portugal e que mudasse o sistema político, que se implementasse a República no Brasil. Esse movimento foi um movimento original, foi a primeira vez que se teve uma ideia concreta de fazer isso e se colocou em prática. Não passaram nem perto de obter êxito, mas eles ficaram com a primazia de uma ideia que frutificou, que depois se espalhou para vários cantos da colônia e acabou tendo sucesso mais tarde. Uma pergunta como escritor, para a gente finalizar. Essa semana comemoramos o Dia Nacional do Livro. E você é escritor de outras obras.
E eu lhe pergunto qual a importância do livro, inclusive nessa conjuntura política brasileira. Posso citar até o próprio caso do Tiradentes, né? O Tiradentes, numa época em que, né, a gente está falando no final do século XVIII, 1785 até 1790, a produção de livros ela era proibida no Brasil, né? Não se podia ter gráfica no Brasil, não tinha universidade no Brasil, era proibido, né? Então, os livros que existiam no Brasil eram todos livros importados. Você imagina que era vir um livro da Europa para cá, numa viagem que demorava 2 meses e meio, né, de navio. Então, assim, um livro ele valia, nessa época, o mesmo que duas cabras. Que quem tinha 2 cabras era um patrimôniozinho bastante razoável, né? E mesmo assim muitas pessoas tinham bibliotecas imensas, né? Tiradentes era um apaixonado pelos livros e é através de um livro, que é a coletânea das leis americanas, que ele toma conhecimento que todos os homens eram iguais, em algum lugar do mundo todos os homens eram iguais perante a lei, né, que os cidadãos poderiam escolher os seus governantes através do voto. Isso encanta e liberta o Tiradentes.